Meus irmãos, agora é a nossa vez. Nós estamos conversando aqui que o tema de hoje é para todos nós, encarnados e desencarnados também. E o título da mensagem que eu vou ler hoje é Compreensão. É muito sério, né? Porque às vezes a gente se esforça para compreender as pessoas acham que a gente não compreende eles, porque eles querem da maneira deles, né? Agir da maneira dele. E às vezes eles estão sem razão, a gente quer. Então, a compreensão no lar é uma das coisas mais difíceis que existe. E nós vamos ler do livro Jesus no Teu Dia a Dia. É uma mensagem, é pelo espírito de quê? Aguinaldo, pelo espírito de José de Moraes. É um livro muito bom para a gente ter assim na cabeceira, ter perto do telefone, que sempre telefona. Então, quando a gente é da comunhão, acho que a gente pode resolver tudo. Olha, faça suas orações e me peça isso. Não é assim, não. Então, nós vamos ler aqui a mensagem. Compreensão do capítulo 42 do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Seja sempre compreensivo com o próximo. Procure colocar-se no lugar dele. Aprenda a entender a dor alheia. Teorizar sobre o sofrimento dos outros é fácil. O difícil é sentir na pele. Antes de julgar impiedosamente, pense que, caso estivesse você no lugar dele, poderia fazer pior. Pelo fato das dificuldades de se fazer a viagem interior, muitas de nossas reações mais agressivas permanecem desconhecidas de nós mesmos. Quantas pessoas pega de surpresa com uma agressão e explodem de cólera? Isso eu conheço. Meu karma nessa reencarnação foi conviver com pessoas com cólera. Eu não tenho cólera. Eu sou uma pessoa que meu marido fala que eu sou uma banana. Eu não gosto de confusão, não gosto de briga, não gosto de falar, não gosto de gritar, eu tenho horror dessas coisas. Mas nessa reencarnação eu tenho enfrentado muita gente com cólera. Que Deus abençoe todas elas que já estão lá do outro lado. Quantas pessoas pegas de surpresa com uma agressão explodem em cólera, mostrando a sua verdadeira face. Não o fazem por maldade, mas por desconhecimento total das próprias fraquezas. Não sabemos quando e onde vamos tropeçar. Antigamente a gente falava assim, a gente tem que pisar em ovos, né, para não melindrar aquela pessoa, porque qualquer coisinha era muito perigoso. Não sabemos quando e onde vamos tropeçar. O erro de hoje você condena, poderá amanhã estar praticando. Compreenda sempre o equívoco dos outros. Você não sabe o que está dentro dele, a educação que recebeu e nem o tipo de pressão exterior que ele sofreu para chegar àquela situação. Compreenda e ajude. Caso não possa ajudar, ajude compreendendo. Está vendo? Ajuda, o negócio é compreender o próximo. Então eu já acordo de manhã pedindo por todas as pessoas que eu vou encontrar. E que Deus me ajude para que eu possa falar o que for menos possível. Porque tem pessoas que você às vezes quer ajudar, você fala, não é assim não. Se você dizer pau, eu digo não, é pedra. Se você dizer pedra, não, é pau. Então é difícil a gente compreender o outro, é muito difícil. Mas vamos nos esforçar, né? Como eu disse para um colega meu aqui da comunhão, quando eu cheguei aqui, eram umas 4h30.
E eu falei para ele assim, olha, nós temos que praticar a prece do esforço próprio. E tem num livro, que é Passos da Vida, que tem a prece do esforço próprio. Não é fácil, não. A gente tem que se esforçar muito para compreender, para conviver com as pessoas, principalmente no nosso lar. Porque aqui fora é muito fácil. Você não convive, você não conhece, né? E você tem a educação que você tem que praticar, você tem que ouvir com atenção e tudo. Mas dentro de casa, às vezes, eu não gosto. Graças a Deus, na minha família não é assim. Mas eu conheço muitas pessoas que não tem hora, não. É na hora do almoço, é na hora do jantar, é no dia de Natal. Tanto que eu sempre falo aqui, gente, vem a Páscoa aí. Não vão brigar, não vão discutir religião. No Natal também, conta a história de Jesus, manda as crianças cantar parabéns para o menino Jesus. Eu faço isso lá na minha casa, as minhas netas, as minhas bisnetas, pequenininhas, vamos cantar parabéns para o menino Jesus. Pronto, é uma beleza. Fica todo mundo calmo, tranquilo, ninguém fala, porque as pessoas gostam de aproveitar aqueles momentos da família de alegria para um criticar o outro, né? Não, tem que compreender, tem que se esforçar. Eu fiz uma reunião na minha família, com as minhas noras, com meus netos, com as minhas amigas, com todo mundo. Senta todo mundo aí que eu quero falar. Aí eu falei, olha, o caso é o seguinte, eu quero avisar vocês que eu não estou esclerosada, eu não estou com mal de Alzheimer, tá bom? Eu estou quieta, porque eu estou me defendendo. Vocês falem à vontade aí, comentem tudo que vocês quiserem. Se vocês não gostaram da comida, mas fala longe de mim, que eu não quero me aborrecer, não. Vamos ficar quieta aí, vamos dar risada, vamos conversar, né? Vamos cantar, vamos dançar. Eu gosto muito de dançar, sozinha na minha casa, no carnaval, tudo que é feio, eu danço sozinha. Agora eu danço com as minhas bisnetas, que elas adoram dançar comigo. Pronto, é alegria, nada de ficar criticando o outro e querendo dar lição de moral para o outro e não sei o quê, nada disso. Bem que essa nossa amizade, essa nossa conversa de hoje, sirva para todos nós, eu estou incluída, não é, minha filha? E esse tema eu abri por acaso aqui agora, e o que ela vai falar, ela disse, é essa mesmo. Ela disse que eu tinha que ler essa mensagem hoje, porque quando eu abri, ela disse, esse é o tema que eu vou falar. Olha que maravilha, a espiritualidade nos acorda de madrugada e já está nos preparando para o trabalho. Tudo já está organizado, as palestras, as pessoas que vêm aqui, as pessoas que vão para lá, outras que vão lá para cima, já está tudo organizado. Que a paz do Senhor Jesus fique com todos vocês, que vocês possam sair daqui mais revigorados, mais cheios de fé e de esperança. E que a luz do Cristo Jesus ilumine os lares de todos nós. E saibamos conservar a luz que eles trazem para nós. Eu tenho uma amiga espiritual que ela fala assim para mim, minha filha, você faz o seguinte... Faz de conta que você está com uma roupa branca muito bonita, que você gosta muito, e que você não quer sujar essa sua roupa. Então, fica quieta, fica calada, não faz nada, fica quietinha aí. Eu faço isso, tá? Eu digo, não, peraí, faz de conta que eu estou com uma roupa muito bonita, não quero que suje, não quero... Sabe como é que é? Vigilância interior. Então, eu me preocupo mais na vigilância de mim mesmo, que Jesus disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Então, eu penso nessas coisas todas, e com isso eu estou chegando aos meus 91 anos. Às vezes com vontade, por exemplo, agora. Estou com vontade de estar na minha cama, porque eu não estou legal. Estou com minhas pernas cansadas, meus pés doendo, mas eu venho aqui para cumprir meu dever. Que o trabalho ajuda muito a gente. Que a paz do Senhor Jesus fique com todos nós. Não sei porque eu falei tanta coisa, não sei porquê. Boa tarde. Vou me acostumar com esse microfone aqui, para mim está diferentinho. O tema da tarde de hoje chama o ambiente espiritual do lar.
E como a dona Oneide falou, nada melhor do que exercer a compreensão. Eu queria inicialmente agradecer essa oportunidade do grupo que está me dando de trabalho, de estudo, mas agradeço, sobretudo, estar sob a proteção da equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, a quem estou entregando a condução das reflexões da tarde de hoje. E é uma alegria estar de volta, estou voltando de férias, né? Há muitos anos, um amigo querido me falou que, Gê, o melhor de ir é voltar. E eu levei algum tempo para entender isso, mas hoje eu entendo perfeitamente. É que a gente vive numa rotina tão grande que, às vezes, pequenos detalhes do nosso cotidiano nos escapam. Quando a gente entra de férias e a gente vai para um outro lugar, no primeiro momento do encantamento, da diferença e tal, mas de repente a gente sente falta daquela questãozinha insignificante e que, na verdade, fazia parte dos nossos cotidianos. Assim também a nossa estrutura familiar. Todos nós, com certeza, temos uma lista de coisas a reclamar daqueles que nos acompanham nessa vida como familiar. Mas, com certeza, há sempre aquela saudade daqueles momentos que, às vezes, nos pareceu tão insignificante, mas que, tempos depois, olhando para eles, eles têm um significado muito especial. As obras que eu usei para fazer essa reflexão, Constelação Familiar, da Joana e do Divaldo, Amor, Imbatível Amor, também Joana e Divaldo. Um livro muito interessante, facinho de ler, gostoso mesmo, que chama Amar Também Se Aprende. E a autora é Lourdes Catarina, e o psicógrafo é o Francisco do Espírito Santo Neto. Usei também Justiça Divina, que é Emmanuel e Chico, um texto chamado Virtude Solidária. E também gostaria de recomendar a vocês, quem não leu, um romance muito bonito chamado Laços Eternos, que é o Espírito Lúcio e a Zílbia é a psicógrafa. Esse livro, não vou dar o spoiler, né, mas, enfim, ele conta 3 tentativas da espiritualidade, tentativas combinadas, porque quando a gente chega do outro lado da vida, antes da gente reencarnar, a gente já sabe quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, se o pai vai querer a gente, se a mãe também vai querer, nós sabemos de tudo. Mas a nossa vontade de vir é tão grande que a gente aceita aqueles que de boa vontade quiseram, se comprometeram em nos trazer, né? Eu, no meu caso, pessoal, acho que eu não tinha muita opção, então eu sou muito grata aos meus pais, porque, com certeza, foi muita coragem. Mas, enfim, o que esses livros todos nos contam é que o objetivo de se ter harmonia no lar é que nós possamos criar esse ambiente espiritual favorável no lar. Veja que em nenhum momento a gente está falando de casa, nós estamos falando de lar. Porque nesses livros todos que eu li, eles fazem diferença. Casa seria uma construção física e lar é uma construção espiritual. E nessas várias modalidades de lar, a gente pode pensar em várias modalidades. A gente pode pensar num lar constituído por uma só mulher com todos os seus filhos, a gente pode pensar num casal, a gente pode pensar nas mais variadas formas, porque a base do lar, que é essa construção espiritual, a base do lar é o amor, e não a questão financeira, as contas pagas, os filhos fazendo intercâmbio, nem essas questões são relevantes, de fato. Na codificação, há dois momentos que apoiam essa nossa conversa na tarde de hoje, sobre a questão da família. Vários itens falam sobre isso, mas, em específico, eles falam que nós temos dois tipos de família.
a família espiritual e a família consanguínea. A família espiritual é aquela que se dispõe a nos apoiar. E essa que se dispõe a nos apoiar, às vezes fica do outro lado da vida, sendo o apoio do nosso mentor espiritual, às vezes sendo mentor espiritual, e às vezes vem para esse lado da vida também, na pessoa dos amigos maravilhosos que a vida nos dá. Mas a conversa dessa tarde versa sobre a família consanguínea. Na questão 775, que é o outro apoio que eu estou buscando, diz assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta dos espíritos amigos é simples e direta: recrudescência do egoísmo. Para a gente entender que o egoísmo recrudesceria sem essa concepção de família no sentido do lar, de construção espiritual, é muito fácil. Faz uma continha rápida aí, pais e mães, quanto que nós começamos gastando com as fraldas, com a educação dos filhos. Se nós fôssemos pensar de forma egoísta, com certeza não traríamos ao mundo, porque a gente não vai pensar que é só isso, né? E as avós estão certas. Filhos criados, trabalhos dobrados e afetos também, porque você vai ampliando seus afetos. Aí tem os filhos, depois vem os netos. Primeiro a preocupação com os filhos, depois a preocupação com os netos. Seus irmãos têm filhos, você tem sobrinhos. Então, qualquer circunstância de desequilíbrio em qualquer membro desse lar, nesse sentido de consanguinidade, é óbvio que você também vai se abalar e que vai fazer diferença na sua vida. Emmanuel fala que a família tem uma função educadora e regeneradora. E é sobre isso que nós vamos conversar também. Uma função educadora, de educar as nossas dificuldades de outrora. É por isso que ninguém nasce na família errada, né? Ninguém tem o pai errado, a mãe errada. Nós temos a mãe necessária para a nossa experiência reencarnatória, ou pelo menos para essa experiência reencarnatória. E ele diz também que, além de ter essa função educadora e renovadora, é um processo de edificação moral do indivíduo. Uma das edificações morais, ela falou muito bem, que é a gente conseguir desenvolver a compreensão, né? Desenvolver a compreensão com todas as pessoas que circundam as nossas famílias. Esses dias eu assisti uma palestra muito interessante de uma palestrante católica que chama doutora Filó, e ela contava uma história. Ela lida com crianças, né? E ela disse que chegou um garoto de 4 anos no consultório e falou: tia, lá na minha escola tem um menino muito mau. Por que você acha que ele é muito mau? Porque ele bate em todo mundo. Aí ela falou: não, mas ele bate em todo mundo porque ele está precisando de ajuda. Está acontecendo alguma coisa na casa dele que ele não está conseguindo expressar e ele está falando. Ele disse: não acredito nisso. Ele é mau, ele bate em todo mundo. Falou: vamos fazer uma experiência. Na hora do intervalo, do recreio, na hora do lanche, corre todo mundo para perto dele, abraça muito ele e diz para ele que ele pode ser um cara legal, que ele pode ser uma pessoa muito boa. E essa ação dela me lembrou muito o costume de tribos primitivas, que quando alguém cometia um erro muito grande, ele era isolado num determinado local da tribo e ia acompanhando. Ele era acompanhado por vários dias. No primeiro dia, vinham os amigos de infância. Iam lembrar para ele como ele era divertido na infância dele, como eles brincavam juntos. E aí depois vem outras pessoas que o conheceram, já um pouco mais adiante, falam o quanto que ele é bom, o quanto que ele era generoso, e que ele não pode deixar que aquele sentimento tome conta dele, a ponto dele pensar que ele é realmente uma pessoa má. Então, essa fundação de valores na vida da criança é o que constitui dos compromissos espirituais dos pais para com os filhos.
Porque esse é o foco da nossa conversa. Nós não vamos conversar sobre o que constitui financeiramente a educação do filho. Nós vamos falar sobre educação moral e espiritual dos nossos filhos. E nos diz Emmanuel que a melhor maneira de educar é exemplificar. Porque quando Emmanuel nos diz que existe uma função regeneradora no ambiente do lar, regenerar significa resolver pelo amor, que era a proposta que a médica estava fazendo para as crianças, que tentassem resolver pelo amor a dificuldade daquela criança. E existe uma terapia muito interessante, feita pela meditação da bondade amorosa, que é uma das coisas que ensina isso. Pensa num momento de muita raiva que você teve na vida, mas muita raiva mesmo. Concentra, pensa, agora vai fundo nesse sentimento. E todas as vezes que a gente vai fundo nos sentimentos de profunda cólera, na verdade, por trás disso, a gente está com medo. Nós estamos apavorados. E por não sabermos como conviver com aquela circunstância que nos remete a desamparo, que nos remete a um sentimento difícil, de rejeição, etc. Por isso é que a gente, nessas ocasiões, a gente tem tanta raiva. Porque, na verdade, no fundo desse processo, nós estamos vivendo um profundo medo de não saber como conviver com aquela circunstância que a vida nos apresentou. Como são montadas as famílias espirituais na Terra? Talvez seja uma pergunta que vocês se estejam fazendo nesse momento. Esses autores que eu li falam que elas são montadas mediante um planejamento reencarnatório, e esse planejamento obedece à justiça divina. O que nós podemos entender por isso? Ora, se as famílias são montadas na Terra mediante um planejamento reencarnatório, não é por acaso. Então, ninguém foi pai ou mãe de alguém por acaso, embora que, às vezes, a gente ache que a gravidez foi casual, embora que a gente ache e coloque por conta dessa ou daquela falha de um método contraceptivo, mas, na verdade, tudo isso foi planejado do outro lado da vida. E as circunstâncias em que aquelas coisas ocorreriam. É que quando a gente está do lado de lá, estudando teoricamente, porque a gente se prepara, faz curso, tem apoio psicológico para viver essa vida, a gente fala, não pode mandar que eu vou me resolver essa questão. Mas você tem certeza, 4 filhos, 4 ex-maridos, manda todo mundo, é agora, vou amar profundamente, vou resolver todas essas questões. E, na verdade, quando chega a hora do testemunho, as coisas não são bem assim. A gente acha que está sendo injustiçado, que aquela pessoa está na nossa vida apenas para nos atrapalhar, nos comprometer, impedir a gente de ser feliz, né? Porque quando a gente não tem coragem de ser feliz, a gente sempre arranja um bode expiatório. Na adolescência, a gente diz que é os pais da gente. Não sou feliz porque minha mãe, não sei o quê, meu pai faz, né? Depois, no estágio adulto, quando você está companheiro, namorado ou namorada, a culpa da sua infelicidade é aquela pessoa que não lhe deixa ser feliz. Na verdade, você está sem coragem para ser feliz. Porque quando a gente resolve ser feliz, nós vamos se queixar do quê? Quando que as pessoas terão aquela peninha tão gostosa que a gente sente quando as pessoas, coitado, está passando por esse momento. Então, como? Se eu resolvo aquela questão, como é que eu vou suscitar a dor coletiva a meu favor? Então, o processo é planejado, reencarnatório, obedece à justiça divina, então não tem ninguém injustiçado, né? Todas as circunstâncias das nossas vidas trazem aprendizado para nós, e essa justiça vai atuar de acordo com a evolução. Então, o objetivo da formação de um grupo familiar é reajuste, visando o crescimento interior de todos.
Por isso é que é tão difícil família, né, gente? No dizer mineiro, família é um trem, né? E quem tiver a família de margarina não precisa erguer a mão, né? Senão vai ficar muito solitário aqui, né? Mas nós estamos num planeta de expiação e provas, então os nossos relacionamentos não são fáceis, mas não por injustiça divina, é porque o nosso padrão vibratório só trouxe essas pessoas para perto de nós. E se nós quisermos outras pessoas, nós temos que vibrar num outro padrão, porque isso é tudo que nós conseguimos nas sintonias que estabelecemos. Emmanuel diz assim: a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento. É uma escola. Daí porque tem tantas lições para a gente aprender. E, às vezes, a gente pensa que só tem lições para aprender com os mais velhos, ou que só tem, porque a gente tem também, tá, gente? Não estou dizendo que os mais velhos não ensinam. Os pais ensinam aos filhos, mas os filhos também precisam aprender. Os pais também precisam aprender com seus filhos. Eu tenho sobrinhos netos. E esses dias o casal é separado, e sempre que ela vinha para a casa do pai, ele tinha que dizer: e aí, de quem é essa casa? A casa do papai. Como é que o café da manhã da casa do papai é assim? O café da manhã lá da outra casa é de uma outra maneira. E aí ele, para explicar melhor, falou: olha, cada casa tem a sua lei. Ela absorveu calada e tinha as regras, só pode assistir o filminho, tal hora e tal. Ela vai entrando na casa da avó e olha para o vô e diz: vovucho, eu posso assistir televisão, posso assistir o filme tal hora? Aí o pai diz: você não sabe que você não pode? Papai, mas você me disse que cada casa tem a sua lei. Vai ver que na casa do meu vô a lei é que criança pode fazer o que quiser, não é? E é isso. Não existe uma casa mais gostosa do que a casa do vô, porque na casa do vô a gente faz uma série de coisas que a gente não faz na casa dos pais. Eu tive o privilégio de ter um vô que ainda dizia: se seus pais discordarem, eu lhe apoio. Então, criou uma rebelde, com certeza. Mas, enfim, essa gostosura que é a casa do avô também faz parte do educar das crianças, delas saber que em determinado local, elas sempre vão tentar ultrapassar as regras, ludibriar, claro que sim, mas isso também faz parte da construção. Por isso que educar é tão difícil, porque não existe você baixar um decreto e sair de casa. Educar é, sobretudo, exemplificar. Emmanuel continua dizendo que a vida familiar é recuperar afetos, que é um laboratório de experiência reparadora. Se é para recuperar afetos, quem se encontra lá, todos, são nossos devedores. E, às vezes, a gente pensa que só ocorre nessa nossa família. Às vezes, só ocorre também na mesa mediúnica. Porque, às vezes, você vai para a mediúnica dizendo assim: eu estou aqui para ajudar esses espíritos sofredores, coisa distante de mim. Esses dias, numa mensagem belíssima, nesta casa, veio uma psicografia dizendo: não são estranhos aqueles que se aproximam. Na verdade, são os amores esquecidos de outrora. Então, às vezes, a gente está lá na mediúnica achando que está sendo muito bom em atender aquele espírito perturbado, quando, na verdade, muitas das vezes o perturbador fomos nós mesmos, que em vidas passadas não conseguimos levar adiante circunstâncias de afeto que nós, por vezes, negligenciamos. Isso significa, meus irmãos, que na questão da família, a prevalência será sempre do amor. Mas o que é mesmo um ambiente espiritual, já que nós estamos vendo ambiente espiritual no lar? É uma criação. O ambiente espiritual, ele não existe sem que as pessoas existam. Então, ele é uma criação, ele é resultado, é resultante de todos os seres que habitam aquele ambiente, encarnados e desencarnados, porque nós nunca estamos sozinhos, né?
Então, no lar, nós também temos acompanhantes espirituais. E isso nós sentimos no nosso dia a dia. Um ambiente pesado, às vezes a gente adentra uma determinada casa, ambiente de trabalho, hospital. Ambiente é pesado, ainda que fisicamente esteja muito aciado e muito organizado. Criar um ambiente espiritual no lar significa vibrações das pessoas que lá habitam esse lar. Não é uma coisa fora de nós. Esse ambiente é formado também por nós. Então, na hora da angústia, na hora da dor, na hora da aflição, se somos nós os cristãos, é de nós que tem que vir o equilíbrio, é de nós que tem que vir a palavra amiga, é de nós que, embora que às vezes a gente esteja naquele momento de desequilíbrio, como disse a nossa querida Dona Oneide, cala, não fala nada, fica quietinha, não suja o vestido branco, não suja seu vestido branco, porque às vezes é isso. Às vezes uma pausa é só o que nós estamos precisando para que as pessoas se acalmem e as coisas se organizem. Então, esse ambiente do lar, o ambiente espiritual do nosso lar, é criado e mantido por nós, espíritos encarnados, e também é criado e mantido por todos os nossos acompanhantes do outro lado da vida. Então, é fácil, gente, manter um ambiente espiritual no lar, em família consanguínea? Não é, já que, como diz Emmanuel, é um laboratório de experiências reparadoras. Então, estão ali conosco os nossos cobradores, os nossos desafetos de outrora. E encontrar os afetos também nessa vida, eu também não sei a opinião de vocês, mas eu não acho fácil também, não. Porque você encontra os seus afetos de outras vidas em determinadas circunstâncias que, às vezes, você não pode intervir em absolutamente nada. E você está vendo que a pessoa está caminhando para algo que não vai acontecer bem. Você tem um filho e às vezes tem até a experiência de saber que aquilo não trará, não será levado a bom termo. Mas, mesmo assim, a pessoa insiste com esse caminho e a gente só tem o que fazer, esperar para amparar, porque a gente sabe que aquilo não vai dar certo. Então, meus irmãos, no ambiente familiar é um ótimo laboratório, como nos fala Emmanuel, de respeito ao momento espiritual em que a pessoa se encontra, de tolerância para entender que, às vezes, é muito difícil ser aquela pessoa. Quando a pessoa está muito agitada, é bom você perguntar, você casaria com você mesmo? Você seria sua amiga? Se você pudesse ser escolhido, se pudesse escolher um grande amigo, você escolheria você para ser seu melhor amigo? Porque, geralmente, as pessoas que têm muita dificuldade nos relacionamentos interpessoais, elas também têm dificuldade de se relacionar consigo mesmo, tanto é que não são capazes de fazer a reflexão necessária. Então, recorre a alguma fantasia em relação às circunstâncias e às pessoas e cria na mente um mundo à parte, em que ela acha que ela vai ser ouvida sempre, que a palavra dela prevalecerá acima de todas as outras, né? Então, a família, o ambiente familiar, o que ele pede de nós é doação e amor, porque é com os pais e os irmãos que nós vamos aprender a conhecer os nossos limites, conhecer a hora de falar, a hora de calar e a hora de dividir também. Eu lembrei de uma historinha de uma moça, que ela, jornalista, contou isso numa revista, que ela é filha de um primeiro casamento. E foi um processo muito doloroso para a mãe, de tal sorte que o pai fez um segundo casamento e teve filhos, mas ela nunca teve oportunidade de conviver com os meios-irmãos. E aquilo sempre foi uma coisa muito difícil para ela. A mãe veio a falecer e ela resolveu procurar os irmãos. E eles a convidaram para ali uma festa de criança. E, na hora de passar a bandeja, aquela história, irmão para lá, vários irmãos, ela tinha sido filha única a vida inteira, não sabia como lidar, e, de repente, passou um docinho e alguém falou assim,
você gosta desse doce, mas antes que ela diga que gostava muito, alguém foi lá e pegou. Festa de criança, né? A criança foi lá e pegou. O irmão dela não teve dúvida, tirou a metade do que ele estava comendo e colocou na boca dela. E ela conta, faz um artigo inteiro do jornal falando sobre isso, que ela nunca tinha experimentado comer um docinho babado por um irmão. E isso tudo faz parte, porque aí você aprende que você pode ir na lanchonete e dividir todas as coisas que tem lá, se tiver algum prato que você gosta, o outro, mas esse também, você pode. Porque esse dividir faz parte de nos preparar para a nossa vida adulta. E quando isso é trabalhado na infância, isso é muito bom. Há antipatias também familiares, com certeza, porque se nós estamos lidando com um laboratório onde nós estamos em recuperação, né, com certeza nós teremos também, nessa encarnação, espíritos que são antipáticos ou estranhos, que vêm com, segundo esses livros que eu li, com duplo objetivo, de servir de prova para uns e para outros como meio de progresso, vivendo essa relação, por vezes, dificílima, por vezes onde a necessidade de doação é constante e, geralmente, a resposta dessa doação nunca é muito satisfatória. Mas nós não estamos aqui para repetir os nossos erros. Essa é uma grande máxima de todos esses autores que eu li. Nós não estamos aqui para repetir o erro. Então, nós não estamos aqui para continuar desafetos dos nossos desafetos de outras vidas. Nós não estamos aqui para continuar tirando a vida daquele que tiramos em outras vidas. Ou olhar para a cara do outro, lembrar do que aconteceu e por essas questões, não. A única possibilidade que nós temos em relação a essas questões é a possibilidade do amor. Nós viemos aqui para, desta vez, sanar essas dificuldades. E esse romance que eu falei para vocês, dos Laços Eternos, fala muito bem, porque são 3 tentativas da espiritualidade. Faz a primeira, não dá certo, leva todo mundo para o outro lado da vida, conversa, se reúne, 100 anos depois, manda de novo, e novamente a questão se repete, chama todo mundo de volta, conversa de novo, e são 3 tentativas para resolver uma questão de afeto. Então, qual seria a pergunta que talvez vocês fizessem? Então, Eugênia, todos os conflitos familiares têm base em vidas passadas? Claro que não, né, gente? Como nós gostamos muito da vida material, tem vezes que nós estamos aqui mesmo, fazendo aqui, plantando agora o que vamos colher em outras vidas. Que bom que a gente só estivesse pagando, mas a gente, às vezes, está se comprometendo também, mais uma vez. Então, qual seria a base de um lar cristão? A base do lar cristão é o amor. E para amar, você não precisa estar colado 24 horas, presente na vida dos filhos, na vida dos companheiros, das companheiras, mas nós precisamos nos nutrir mutuamente. E a grande observação que todos eles falam, para a gente refletir sobre a família, como ela se encontra no dia de hoje, a grande questão que eles colocam é justamente essa questão da falta do nutrir, de nos darmos uns aos outros alimentos de afeto, alimentos de espírito, trocas de elogios, troca de pequenas gentilezas, e trocas de afeto também, do ponto de vista físico, o abraço, o carinho, a alegria do reencontro, sempre. Neio Lúcio, no livro Escola das Almas, diz que ele faz a seguinte pergunta: afinal, o que vem a ser uma vida no lar? Resposta: curso intensivo para desbaratar o nosso ego. Difícil, né, gente? Olha que definição bonita. Curso intensivo. Curso intensivo é aquele que a gente, para não repetir de ano, faz aquela disciplina de verão, né? Para adiantar mais o semestre. A gente sabe, é aula todo dia.
Não tem aula, não tem segunda, quarta e sexta, não. É todo dia aula. Então, com certeza, nós vamos ter que investir esse nosso objetivo de criarmos esse ambiente do lar saudável e vamos nos decepcionar muitas vezes. E quando nos decepcionarmos, o que é que nós vamos fazer? E aí a recomendação de todos eles é comum. É preciso oração. É preciso a oração individual, que às vezes é a gente chegar para Deus e falar assim, vamos conversar ali, só nós dois. Lembra aquele presente lindo que você me deu? Pois é, agora adoeceu. E esse presente lindo não aceita a menor influência que eu possa ter sobre a vida dele. Então, quando a hora que os filhos não querem conversar com a gente, é a hora da gente ir lá e conversar com Deus. Escuta, dá um alerta aqui para mim, conversa comigo hoje à noite, me dá uma ideia como é que eu posso abordar esse filho, essa filha, para que as nossas conversas possam ter resultados. E uma das questões que a doutrina espírita mais se pauta, e eu acho que vocês todos se lembram, é a questão do evangelho no lar. Mas olha lá, não é acusação no lar, é evangelho no lar. Porque às vezes começa a ler e diz aqui, isso aqui foi para você, acabou a harmonia. Né? Você já começa a ler e vai virando para o maridão, e já vai alteando o tom de voz, que é para ele saber que aquilo é com ele. Né? Aquele filho que não está, honrar pai e mãe. Por que está caindo aqui 3 vezes seguidas? Vocês já meditaram sobre isso? Então, quer dizer, naquela hora ele vai ter raiva de pai e mãe, mas honrar o pai e a mãe... Então, a gente precisa ter habilidade, a gente precisa ter sabedoria, cuidado com o vestido branco, né, dona Neide? Cuidado para não manchar o nosso vestido branco. Às vezes, silenciar é muito mais eloquente do que falar. E o silêncio é uma das questões que nós estamos com mais dificuldade no mundo de hoje. Gente, para terminar, não poderia ser outra coisa que senão Paulo aos Coríntios 13, de 1 a 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios da ciência, se eu não tiver amor, nada me vale. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar o monte, se não for por amor, de nada me valerá. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não for por amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde de ciúmes, o amor não se ufana, não ensombrece, não se conduz inconvenientemente, mas procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, e não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora, pois, permanece a fé e a esperança e o amor. Mas esses 3, porém, o mais importante deles, o maior, é o amor. Muito obrigado. Uma ótima noite para vocês. Vamos agradecer as palavras da nossa irmã Eugênia sobre ambiente espiritual no lar. E vamos agora fazer a nossa oração. Que a paz esteja com todos nós. Que as bênçãos de Jesus possam ser derramadas sobre todos. Vamos agradecer por estarmos aqui hoje, pela presença dos nossos amigos espirituais, e vamos agradecer pelo aprendizado de hoje. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal,
porque a ti pertence o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.